alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E a gente vai meio que dar uma continuidade à live que a gente fez, né, agora nesse meado de novembro, que a gente começou a falar sobre a questão da Gramado Parques, do fundo DEVA 11, que, como eu mencionei, usou palavras bastante duras para definir algumas coisas que estavam acontecendo, e nessa live eu falei publicamente que todos os lados estavam convidados para gravar uma entrevista, para a gente poder bater um papo, para a gente poder trocar uma ideia e cada um apresentar o seu lado, apresentar a sua versão, responder algumas perguntas, algumas dúvidas que ainda pairam, digamos assim. E convidei e continuam convidados Devan, Hectare, RCap, Grupo RTSC, Fortsec, alguém mais que eu não esteja lembrando, continuam convidados, mas quem primeiro aceitou, e obviamente por causa disso está sendo o primeiro a ser entrevistado, foi a Gramado Parque, o grupo GPK, que rapidamente, imediatamente, já aceitou o convite e a gente está gravando aqui essa entrevista para poder... A gente acaba ouvindo muito a briga entre o lado dos investidores dos CRIs, com securitizadora, etc., mas há um devedor, há uma empresa que pegou esse dinheiro para investir e esse dinheiro está lá, e essa empresa tem suas obrigações a pagar, seja com CRI, seja fora do CRI. Então, achei fantástico, assim, e agradeço muitíssimo a disponibilidade. E hoje a gente conversa com Ronaldo Costa Beber, que é o CEO da Gramado Parque. Sim, o próprio CEO não mandou assessoria de imprensa, não mandou nota, não mandou representante, não mandou vice de nada. Esse que vocês estão vendo na tela é Ronaldo Costa Beber, o CEO da Gramado Parques. Pois, Ronaldo, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade da gente bater esse papo, bater essa conversa. Boa noite, eu que agradeço a disponibilidade do canal para que a gente possa trazer aqui a visão da companhia, o quanto a gente está tomando ações sérias para a reestruturação dela, e acho que é muito importante para trazer uma clareza para todos os interessados aí. Então, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. E assim, eu sempre começo as entrevistas pedindo para a pessoa se apresentar. No seu caso, ainda esse pedido se torna mais relevante, mais agudo, porque para o público de varejo pelo menos até onde eu sei, é a primeira vez que você aparece, que você fala, que você dá entrevista. Então, assim, na prática, a gente não sabe nada ou quase nada do seu currículo, da sua carreira, da sua história. Então, assim, Ronaldo, quem é o Ronaldo? Claro, vamos lá. Bom, eu sou advogado de formação, né? Me formei no ano de 2010, tive escritório de advocacia por muito tempo, fui assessor de desembargador no Tribunal de Justiça também, antes de montar o escritório. E a minha carreira inteira eu atendi empresas, né? Atendendo direito societário, direito tributário e reorganizações empresariais. Então, participei de muitos conselhos de empresas familiares que estavam crescendo, estruturando dívida, melhorando a sua governança. E também pela atuação em direito tributário, muito tempo atuei com contabilidade, né? Tenho familiaridade bastante com o assunto, mas sempre fui um advogado mais voltado para o lado empresarial mesmo, de participar das decisões das empresas. Então, no ano de 2018, a família Cagliari, que é a controladora, né, da Gramado Parques, me chamou para prestar assessoria para a empresa. Por um período eu fiquei prestando serviços como um prestador de serviço terceirizado e depois acabei assumindo, na prática, uma função 100% dedicado para a empresa. Participei de toda a expansão dela ali, né? Primeira, a Roda Gigante do Rio de Janeiro, lançamento de novos projetos fora de Gramado, e assim fiquei na companhia até, acho que meados ou final de 2020, quando eu decidi sair para fazer outras atividades individuais, né, minhas, privadas, e aí, enfim, acabei prestando serviço para outras empresas, e agora, por um convite tanto da R Capital, né, quanto da família Cagliari, assumi aí, por conhecer a companhia, por saber bem o seu DNA, ter participado já de processos anteriores e, claro, trazendo uma visão mais de conciliação e de diálogo focado 100% na companhia e não em conflitos societários. Eu fico feliz aí de estar de volta na empresa e poder trabalhar com bastante afinco aqui para reestruturar a companhia, que tem
tem muito a crescer ainda e tem muita alegria ainda para trazer para todos os envolvidos. Então, você teve um período que você trabalhou então como um consultor, como prestador de serviço, saiu e voltou. Quer dizer, dá um mapa de tempo, assim, mais ou menos por quanto tempo você foi consultor, quanto tempo você ficou fora antes de voltar? Eu não sei te precisar exatamente as datas, mas eu trabalhei em torno de 3 anos, mais ou menos, na Gramado Park, sendo 2 deles exclusivamente na Gramado Park. Então, trabalhando 100% do meu tempo lá, participando diariamente das decisões, né? Enfim, assessorando a diretoria da época na tomada das decisões e na questão jurídica, contábil, enfim. Uhum. E agora sim, você falou, por exemplo, da roda gigante do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Nascido e criado, moro no Rio de Janeiro, e até pouco tempo atrás, até poucos dias, literalmente, eu não sabia que a roda gigante é da Gramado. Eu conheço essa roda gigante, já passei na porta inúmeras vezes, mas eu não sabia que era da Gramado Parques. E aí, assim, a gente começa a futucar, começa a olhar, a procurar. Na verdade, a Gramado Parques é muito mais do que só os hotéis que tem no Sul, tem em Gramado, né, como o próprio nome já diz. Então, assim, para a gente ter uma noção exatamente qual é o tamanho, você até me mandou aqui um slidezinho, né, com um organograma aqui do grupo. Então, apresenta um pouquinho para a gente o Grupo Gramado Parque, assim, quantos empreendimentos são, qual é o tamanho, qual é a quantidade de funcionários, e principalmente como é que está organizado essas várias frentes que a gente muitas vezes nem sabe que existe. Sim, vamos lá, é bacana essa pergunta, porque acho que a Gramado Parques aí, embora esse momento aqui de crise, né, que vem inspirando aí uma atenção especial da nossa parte, principalmente depois do meu retorno aqui, para que a gente supere brevemente esse momento. A Gramado Parques é reconhecida no mercado, principalmente no mercado do turismo, né, como uma empresa altamente inovadora, pioneira e uma empresa que inspira, inclusive, bastante as outras empresas do mercado a empreenderem também no setor. Então, acho que é importante. A Gramado Parques começou por volta do ano de 2013, ali, com a criação do Parque de Neve Snowland, né? Foi um marco no turismo de Gramado, mudou completamente a história do município, a procura do mercado turístico nacional. Então, havia sempre os fundadores falam, né? Havia sempre aquela expectativa de, vai nevar em Gramado, então a Gramado Parques resolveu criar uma neve garantida. Então, a gente tem neve de verdade todos os dias, durante 365 dias por ano, e é o parque de diversões, né, parque temático mais visitado há muitos anos em Gramado, continua líder absoluto. E aí, depois do Snowland, a Gramado Parques acabou empreendendo no setor de multipropriedade. Então, lançou o Gramado Termas Resort, depois lançou outros 3 empreendimentos em Gramado, também no ramo de multipropriedade, que são o Exclusive Resort, que é um hotel um pouco mais contemporâneo, um hotel mais enxuto, né, numa localização privilegiada. Lançou o Bela Gramado, que é um hotel mais temática alemã, e que é um hotel mais conceitual, e lançou o Bonavita Resort, que é o maior complexo hoteleiro hoje em Gramado, com quase 600 unidades hoteleiras, um hotel inspirado na temática toscana, que vem recebendo. Os outros hotéis também já receberam vários prêmios, né? Inclusive o GTR, que foi o primeiro, já recebeu prêmios internacionais, mas o Bonavita vem inúmeros prêmios e destaque trade, enfim, como um hotel bastante diferenciado. Além disso, a Gramado Parques lançou também, de forma inovadora, uma roda gigante no Rio de Janeiro, primeiro, né? Já tinha lançado, mas não estava em construção, o Parque de Água Termal Indoor em Gramado, e aí depois lançou, a reboque disso, uma roda gigante em Foz do Iguaçu. Então nós temos em Gramado, nós temos o Parque de Neves, no Land, temos o Parque de Água Termal Indoor, que foi reconhecido agora como o melhor parque aquático do Brasil, na semana retrasada, que é o Aquamotion. Temos o parque em construção em Carneiros, né, no município de Tamandaré, Praia de Carneiros, que é um pouco abaixo de Recife, que é o Aquaventura. E temos as 2 rodas gigantes, que são a IUP Star Rio e a IUP Foz, né? Além disso, temos alguns outros
empreendimentos que estão em construção, como é o Aqua Prime Resort em Foz do Iguaçu, que é um resort de multipropriedade também, o Namaré, que é um resort anexo ao parque aquático esse de Carneiros, o Aquaventura, e também temos um novo empreendimento em Gramado, que também promete superar aí o Bonavita, que com quase 800 unidades, que é o Hidros, que é um resort bastante interessante também e tem um potencial muito grande. Do ponto de vista de colaboradores, a Gramado Parques tem mais de 1.600 colaboradores hoje, né? Então a gente está presente aí em 4 estados, e a gente tem um porte, uma relevância muito importante no turismo nacional. Basta ver que, assim, depois disso já foi anunciado outras rodas gigantes que se inspiraram nas da Gramado. Tem alguns players querendo, né, aproveitar esse momento de crise para lançar parque aquático em Gramado, para lançar pista de neve, enfim, pista de esqui. Mas a gente, primeiro, se orgulha de ser pioneiro, né? E segundo, a crise vai ser superada em breve e a gente vai continuar aí, temos certeza, liderando o mercado. Uhum. Então, vamos entender um pouquinho melhor a estrutura, até para a gente poder, digamos, dar nome aos bois, digamos assim. Então, claro. Aqui vocês têm, então, quatro frentes, digamos assim, né? Quatro vertentes aqui. Tem uma vertente de multipropriedade que, pelo que eu entendo, cada vertente está toda dentro de um fundo específico, seja um fundo imobiliário, um FII, ou um FIP. Então, 100% de todas essas estruturas estão dentro desses fundos. Esses fundos, eles têm toda a estrutura, né? Assim, o fundo tem 40% e a família Cagliari, que é a família fundadora, ou outro investidor tem outros 60%. Não, é exatamente isso. 4 frentes, 4 fundos e todo o grupo Gramado Parque, qualquer coisa que tenha o carimbo Gramado Parque, está dentro desses 4 fundos. É isso mesmo? Isso. Então, assim, hoje a Gramado Parques ela tem essas 4 frentes de negócio, né? Multipropriedade, parques, rodas e hotelaria, gastronomia e comercialização. Então, eles são negócios que, principalmente agora, dentro da minha gestão, a gente tem procurado usar os benefícios o máximo possível dessa simbiose aí, dessa complementariedade dos negócios, em benefício, obviamente, de todos eles. E hoje ela está controlada, esses braços de negócios, digamos assim, todos eles são controlados 100% por fundos. Nesses fundos, obviamente, todos os investidores sabem, o passivo do fundo, né, quem são os cotistas, ele é um tema sigiloso, então a família Cagliari, por ser a fundadora, todos conhecem, mas tem outros investidores que preferem não ter a sua identidade revelada e que eu nem os conheço, né? Então, por exemplo, o FII Serra Verde, que é o controlador do braço de incorporação da multipropriedade, era um FII que até poucos dias era negociado em bolsa, então é impossível saber a identidade dos cotistas. Os parques estão embaixo de um fundo de investimento em participações, o FAM Parques, que tem vários investidores também, alguns eu conheço porque interagem diretamente, outros preferem ser representados pela gestora, as rodas da mesma forma e a comercializadora, a gastronomia e a hotelaria também. Então, assim, o que é importante deixar claro e que acho que depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, a nossa relação hoje, enquanto diretoria da empresa, é com a gestora dos fundos. Obviamente que tem os fundadores e outros investidores que têm posição mais relevante que procuram informações, mas que a gente também procura ter uma governança de não passar nada que antecipe as decisões da empresa, enfim, e que não sejam informações que a gente passa para os crisistas, para todos aqueles que precisam ter acesso de forma simultânea. Então, sim, hoje ela tem uma estrutura que ela está 100% controlada por fundos, ainda que cada fundo tenha uma composição de cotistas que deve variar, né, em relação ao outro. Até porque nada impede que hoje à noite um investidor esteja vendendo cotas de um FIP desses para outro e que nem você esteja sabendo, até porque as informações não são públicas, né? Assim, você acaba sabendo porque você está... Ou você acaba sabendo de muita coisa porque você está ali no cotidiano, você está ali na linha de frente, mas, digamos,
formalmente, né, você não tem acesso a essa informação e nem é relevante, né, de maneira geral, né? Não é relevante porque, de fato, não há interferência na condução dos negócios. Essa foi uma premissa, inclusive, que para que eu aceitasse, né, o cargo, enfim, voltar, que a gente tivesse autonomia. Obviamente, as decisões que precisam ser aprovadas por acionistas vão ser aprovadas nos fóruns adequados, mas a liberdade para manter o diálogo com todos os stakeholders era uma premissa aí para que a companhia tivesse transparência, seriedade e pudesse, obviamente, numa reestruturação você não agrada a todo mundo, pelo contrário, eu brinco que a gente desagrada um pouco cada um, é uma premissa para que a companhia se reestruture, mas essa independência é importante. E, de fato, assim, esse trade no secundário é impossível saber, né, quando ele ocorre ou não, porque a companhia nem é naturalmente notificada disso. Sim, vamos dizer, digamos que esses investidores grandes, digamos assim, legalmente têm o mesmo acesso ou não acesso a você que qualquer um dos investidores de varejo que comprou cotas do Serra Verde quando ele era negociado em bolsa. Não, vamos dizer, ou como eu, sei lá, tenho cotas de um fundo imobiliário de shopping e bater lá na porta da operadora do shopping para ficar batendo boca porque que a loja tal tá vazia. Não, tem uma estrutura no meio que é o fundo imobiliário que tem uma gestora exatamente para fazer esse meio de campo, né? Claro que assim, a gente tem, de todas as formas, tentado aqui, embora não seja uma companhia aberta, nós temos tentado, um dos processos da reestruturação, tentar trazer uma visão o mais transparente possível dentro daquilo que é propício. Agora, também tem decisões mais técnicas que, por uma questão até de tempo, né, não é possível discutir com todos os investidores indiretos, e aí sim é que entra o papel do gestor, né, a responsabilidade dele de tomar a decisão, acessar a companhia, discutir, mas assim, nos calls, por exemplo, prévios à reestruturação dos CRIs, a gente teve calls organizados pela securitizadora com um investidor que tinha 1% e com um investidor que tinha 70% do CRI, e a gente deu a mesma atenção, procurou dar a mesma atenção para todos eles. Agora, assim, de uma forma bem rápida, é um assunto que, assim, é só para a gente, de repente, ter certeza de que aquela pessoa que está assistindo essa entrevista, está assistindo essa conversa, só para a gente ter certeza que a gente vai nivelar isso. Me explica um pouco melhor a estrutura do que é multipropriedade. Eu digo isso porque é algo que, de uma forma ou de outra, já existia no Brasil já há alguns anos, mas de uma forma muito não regulada, né? Não existia lei própria, não existia regulamentação própria. Muita gente conhece, às vezes, até modelos de timeshare americanos, né? Que às vezes já viajou para Cancún, para Punta Cana, para Acapulco, muita coisa ali no Caribe, né? Tem esse modelo do timeshare americano, que o multipropriedade não é a mesma coisa, tem suas semelhanças e tem suas diferenças, assim. E também, óbvio, naturalmente cada operador aqui no Brasil, dentro do que a lei permite, tem o seu modelinho um pouquinho diferente. Então, assim, obviamente, eu queria entender assim, dentro da GPK, assim, como é que é um modelo de multipropriedade? Ou seja, aquela pessoa física que foi lá, foi abordada pela sua equipe de vendas, etc., e decidiu comprar algo. O que é esse algo? O que a pessoa efetivamente está comprando? Quais são as proteções que ela tem? Como é que funciona esse modelo de negócio da multipropriedade dentro da Gramado Parques? Ótima pergunta, Nod. Vamos lá. Acho que esse é um dos pontos mais interessantes aqui, quando a gente pensa, óbvio que tem esse conflito por trás, tem a reestruturação, mas acho que no fim do dia, quem compra uma cota de um fundo imobiliário, né, quem compra uma ação de uma empresa negociada em bolsa, ele precisa entender, de fato, a estrutura do negócio, qual é o ativo que ele está exposto direto ou indiretamente. E aqui entra realmente, embora um momento de crise, como eu disse, entra o diferencial da Gramado Parques. A gente tem aí no mercado inúmeras empresas de timeshare, de multipropriedade, mas a Gramado Parques foi, não digo pioneira em todos os segmentos, mas é sim pioneira e ainda ocupa a liderança de um mercado muito importante que é conseguir unir essa segunda residência de férias com o mercado de entretenimento, com o mercado de parques e com o mercado de hotelaria
usufruir, para que aquele cliente que ingresse por uma vertente de negócios possa conhecer e eventualmente se tornar cliente de outra vertente, e mais do que isso, que ele possa realmente ter uma experiência completa de férias, que é o que no fim do dia nós buscamos oferecer. Então, acho que é importante, assim, só pontuando mais uma vez, a Gramado Parques é muito mais do que só a multipropriedade. Obviamente, hoje ela é a nossa maior linha de receita, né, no balanço da empresa, mas ela é muito alavancada, ou digamos assim, ela é uma multipropriedade diferenciada no momento em que nós temos todo esse plexo de atrações para os nossos clientes. E aí é muito mais aí é que nos dá a segurança de capitanear essa reestruturação, porque a gente enxerga, assim, acima dos nossos concorrentes, uma criação de valor no longo prazo para a companhia, porque é muito difícil hoje estar posicionado em tantos locais, né, ter uma equipe de vendas que vem, mesmo durante um processo de recuperação judicial, não sei se vocês acabaram vendo na mídia, mas a gente vem batendo recordes de vendas, e os nossos parques continuam recebendo prêmios, recebemos o melhor parque aquático, recebemos aí um prêmio de uma intercambiadora de férias internacional como empresa com maior potencial de crescimento, aí uma das maiores do mercado. Então, assim, é importante mostrar que esse complexo todo, esse universo da Gramado Parques e o que a gente vem investindo para trazer mais rentabilidade, trazer mais faturamento para ela com a interligação dos negócios é o nosso diferencial e é o que a gente pretende demonstrar para todos os envolvidos, que é a chance de criação de valor no longo prazo. Mas respondendo sobre a multipropriedade especificamente. No Brasil a gente já teve, né, no passado, a experiência do Condotel. Nos Estados Unidos a gente tem o timeshare, que é muito parecido com a multipropriedade em alguns aspectos, né, porque nada mais é do que o compartilhamento do tempo de uma forma inteligente. Mas no Brasil, o brasileiro a gente tem esse apego à patrimonialização, né, a ter o nosso próprio imóvel, deixar para o herdeiro, enfim. E a multipropriedade no Brasil ela já vinha sendo praticada de uma forma um pouco insegura para ambos os lados, tanto para o comprador quanto para o incorporador, há alguns anos. E em 2018, inclusive pela Gramado Parques, né, que lançou seu empreendimento antes da lei, e no dia 20 de dezembro de 2018, se não me engano, foi publicada a lei regulamentando a multipropriedade. Ela traz uma série de garantias, né, para os dois lados, porque tem algumas coisas que é importante para o comprador, que é a segurança de ter o patrimônio escriturado, né, de ter uma fração de tempo devidamente reconhecida, mas o modelo de negócios ele também exige algumas outras cautelas, que é ter uma administradora hoteleira, né, dessas unidades que entenda do mercado de hotelaria, porque senão, se você colocar um síndico profissional, isso acaba virando ou um síndico eleito, isso acaba virando uma situação muito difícil de administrar. Então, essa lei ela veio regulamentar as duas coisas, mas o modelo de negócios, basicamente, é usar um imóvel de forma inteligente. Então, você pode vender lá desde 12, 13 frações por ano, né, o uso de 4 semanas por ano por cada proprietário, até algumas empresas que vendem um produto de uma faixa de preço um pouco menor, chegam a comercializar 52 frações do mesmo apartamento. É um modelo que, do ponto de vista de lançamento do mercado, é um modelo que já é sucesso, eu acredito, no Brasil. Não é um modelo que deve voltar atrás, mas a gente acredita muito nessas correções de rotas, né? Então, na Gramado Parques, a gente preza muito, e hoje, inclusive, está acontecendo em Gramado e online com todos os nossos corretores associados, um evento de formação. A gente sempre investe, né, nisso, e na minha gestão eu tenho tentado muito isso, que a gente vende férias, a gente não vende investimento, né? Investimento, quem quiser se expor a uma empresa desse ramo, compre, né, na bolsa, aí, cotas de fundos, enfim, mas a gente vende férias, para aquela pessoa que vai utilizar. Obviamente que se a pessoa não puder utilizar, ela deixar no que a gente chama de pool hoteleiro, a pessoa que compra e não vai utilizar a sua semana, ela pode aderir a um mecanismo que a gente deixa para que isso seja alocado, e isso gera um dividendo para essa pessoa a cada trimestre. Mas a gente acredita muito em que a venda correta, né, a venda para o público
que efetivamente quer uma segunda casa, e com todos esses nossos diferenciais da Gramado Parques, dos parques, né, um atendimento prioritário para os nossos compradores é o nosso grande diferencial e efetivamente a gente, mesmo aí com a recuperação judicial, a gente vem reduzindo muito o nível de distrato nos últimos meses. Mas assim, Ronaldo, ao longo da conversa aqui como um todo, você por vários momentos sempre falou de transparência, de trazer informações, de publicar dados, de estar disponível, estar aberto, etc. A Devan diz que não consegue as informações da FortSec, né? Obviamente, como a gente falou, teoricamente a tua comunicação não é diretamente com os investidores, pelo menos não num primeiro plano, digamos assim, né? No caso dos CRIs é via FortSec, né? Para ela que você tem que mandar relatórios, você tem que mandar dados, e quem investe nos CRIs recebe, requisita, discute esses dados com a FortSec, pelo menos num primeiro plano, digamos assim. E a Devan, né, no relatório, mais de um relatório, falou de uma maneira muito enfática, vamos colocar assim, que ela não vem recebendo as informações da FortSec. Ela solicita e a FortSec não tem enviado. A pergunta que fica é: a FortSec não tem enviado porque não tem enviado por algum motivo? Ou a FortSec não tem enviado porque ela não está recebendo de você? Ou seja, como é que está esse teu fluxo de informação entre Gramado Parque e FortSec? Porque, claro, existe uma operação, existe um hotel, existe uma multipropriedade e existe o fundo da Devan como um investidor e, indiretamente, os investidores de pessoa física, né, na ponta. Olhando essa cadeia como um todo, obviamente você não tem como dizer sobre toda essa cadeia, mas você pode falar do teu lado, né, do primeiro elo, que é entre você e FortSec. Está azeitada essa engrenagem? Está funcionando? Esse fluxo de informações entre você e FortSec está rodando? Eu te diria que, do ponto de vista da empresa, 100% das obrigações que a gente tem de fornecimento de informações, a gente vem cumprindo, temos absolutamente certeza disso. Acho que eu não vou fazer juízo de valor aqui sobre quem está certo, quem está errado. O meu compromisso aqui é com a companhia. Eu tenho um mandato de reestruturar uma companhia que, como eu já disse, gera 1.600 empregos e tudo que eu fiz na minha vida eu tenho muita responsabilidade, né? E o que eu posso te garantir é que as informações estão sendo sim enviadas para a FortSec, mas mais do que isso, foram organizadas diversas reuniões prévias às votações dos CRIs, e eu acho que a maior resposta para isso é que todos os waivers, né, as propostas de repactuação, nós contamos com o entendimento, né, uma razoabilidade dos investidores, e todos eles foram aprovados. Eu sei que tem uma discussão entre Devan, Hectare, FortSec, RTSC, mas vários outros CRIs que tinham outras composições de investidores, e obviamente eu não sei no detalhe quais são as composições, mas a gente acompanha por um ou outro investidor que pediu calls através da FortSec para pedir esclarecimentos e que tinham posições relevantes. E também a gente acompanha por aqueles que decidem, né, principalmente os fundos listados aí, que decidem publicizar a sua posição direta ou indireta nos CRIs da companhia. E a gente teve 100% de aprovação, né, em todos eles, inclusive em outros que não tinham essas composições entre essas gestoras. Sobre a Devan especificamente, eu fiquei muito surpreso com a postura dela, porque assim, inclusive, nós tivemos uma reunião, se não me engano, dia 7 de agosto, acho que é importante, assim, teve um longo processo de demonstração de transparência das empresas com vários e vários investidores. Nós fizemos dezenas de reuniões, todas elas a FortSec participando e o investidor interessado que quis interagir diretamente. Nós não nos negamos a atender nenhum deles. Nós tivemos uma reunião com a Devan no dia 7 de agosto, se não me engano, e terminando a reunião com a Devan, eu mesmo mandei uma mensagem, eu tenho print, tudo, para o Bruno Eiras, que eu conheço também, sempre tive uma relação muito boa com ele, não tenho motivo algum, né? Fui acusado nas atas, fui acusado no relatório gerencial, mas eu me coloquei diretamente à disposição dele para que ele
textualmente qualquer informação que ele precisasse, ele pudesse diretamente me procurar, que a companhia não tinha nada a esconder. Pelo contrário, nós precisamos mostrar o que a gente está fazendo, qual é a reestruturação que a gente pretende fazer para ter a confiança dos investidores, dos credores, dos sócios, de todos os stakeholders da empresa. E eu nunca recebi resposta dessa mensagem, lamento isso, né, porque acho que é muito importante na tomada da decisão do patrimônio de milhares de cotistas, aí, que ele pelo menos tivesse acesso às informações. E aí eu acabei sabendo diretamente pela mídia, aí, pela publicação do relatório, que supostamente ele alega que a Fortsec não fornece as informações. Mas assim, a companhia sempre esteve à disposição e continua, se ele quiser visitar a Gramado Parques. Aliás, não recebi a visita de nenhum deles lá. Recebi sim de outros investidores, outros gestores. Tem gestores que semanalmente fazem follow-up com a gente daquilo que a gente já pode abrir, né? Porque tem temas que a gente é obrigado a trazer transparência, e tem outros que são core business da empresa, que são negociações em andamento, enfim, outros que a gente não pode privilegiar um investidor em relação ao outro. Mas a Devan, especificamente, eu lembro de uma vez ter ido em Gramado em acho que 2018, 2019, quando eu trabalhava na empresa da outra vez. Foram de jato lá, enfim. Mas a gente, depois disso, nunca mais via Devan em Gramado, e agora me coloquei diretamente à disposição e não recebi nenhum contato. Acho que isso é muito ruim, né? Mas continuo à disposição, se quiserem visitar em Gramado, se quiserem marcar em São Paulo, se quiserem marcar uma live, estou à disposição. A gente quer justamente discutir o futuro da companhia. E aí, assim, acho que muito ruim isso acontecer no meio desse conflito societário que não interessa em nada para Gramado Parques, né? Que também soube pela mídia que a Devan pretende excluir a RTSC ou está numa discussão diretamente com a RTSC, tem uma discussão com a Fortsec, se era controlada, não era. Isso não interessa em nada para a companhia tem 1.600 colaboradores que ela precisa manter os seus postos de trabalho, e tem aí, direto ou indiretamente, mais de 500 mil investidores na Bolsa, e é com essas pessoas que a gente realmente tem o compromisso e que a gente quer reestruturar a empresa para pagar todas as suas obrigações financeiras, para distribuir lucro para quem tiver que receber lucro. Agora, a gente não pode, e isso me causa muito espanto, ser envolvido em várias acusações sem que a gente possa, pelo menos, ter uma reunião com os interessados e efetivamente discutir os números da empresa. Teve também um episódio, só para deixar claro aqui, tem isso tudo documentado, um dia antes das assembleias, eu não sei quem organizou, se foi a Devan ou se foi outro investidor, mas foi organizado um call paralelo, né, para suposto alinhamento de votos e tal, que a Oliveira Trust estava gerindo a reunião. Eu me coloquei 20 minutos antes, quando eu descobri da reunião, me coloquei à disposição. Os credores, por maioria, né, os investidores daquele determinado CRI, eu não lembro qual era, mas tinha vários credores que estavam posicionados em mais de um CRI, concordaram que eu participasse para tirar dúvidas, né, e vários deles fizeram perguntas ativas, perguntas bem duras, perguntas relevantes. Eu fui o mais transparente possível e acho que o resultado é que a maioria deles decidiu preservar o valor de longo prazo da empresa do que executar as garantias e eventualmente ver a carteira ruir, ver os hotéis fechar, ver os parques não atenderem mais e deteriorar a capacidade de sobrevivência dela e, no fim do dia, de pagamento, né, das suas dívidas, porque a gente precisa entender o aspecto prático das coisas, né? Se a gente executa uma garantia, pode ter um efeito reverso, né, de inúmeros distratos, de perda de clientes relevantes, e aquilo que é a maior garantia de todas essas operações, que é a própria empresa, poderia acabar não existindo mais. Então, só para finalizar, eu acho que quando a gente tem um problema, todos esses gestores, e tem vários gestores muito capacitados aí, que fazem perguntas muito relevantes nos calls que a gente tem, investidores institucionais, family offices, enfim, tem vários tipos de investidores. Eu acho que no momento de crise todos precisam se unir para achar soluções e não envolver o ativo, que é o principal objeto de tudo isso, numa discussão societária que, para mim, pouco importa quem vai ter razão, né? Acho que a importância maior aqui é manter a empresa operando bem. Pessoal, vocês devem ter visto aí o corte aqui na edição. Vocês devem estar vendo aí atrás do Ronaldo, que está batendo raio atrás de raio. Faltou luz no prédio, aí onde ele está, na internet. Então, por isso a gente cortou aqui para a gente
retomar, pelo menos quem tomou o raio foi a rua, foi o prédio, não foi o Ronaldo. Tá ótimo. Bom, então assim, só para a gente reorganizar então a linha do tempo. Então, em agosto você tinha tido uma reunião com o pessoal da Devan, uma reunião mais formal, digamos assim, com FortSec, etc. Você tentou fazer uma linha mais direta ali de WhatsApp com o Bruno Eiras, etc., que ele nunca retornou. Ao longo desse período você fez reunião com vários outros investidores. Na véspera da assembleia formal dos CRIs, houve, então, um tipo de uma assembleia informal, de um bate-papo via call, que antes da pandemia, na época que as pessoas não faziam muita call, era como se um tivesse ligado para o outro, pô, vamos sair para jantar e vamos conversar, seria, digamos assim, e você desceu para jantar ali em cima da hora, digamos assim, você inicialmente não faria parte dessa reunião, mas você, não vou dizer que chegou de penetra, mas inicialmente você não estaria participando e você se colocou ali à disposição dessa reunião informal que aconteceu antes da reunião formal, da assembleia em si. Isso, eu literalmente me coloquei à disposição se tivesse alguma dúvida em relação, né, ao projeto de reestruturação que eu estou comandando e que eu poderia participar. E aí a Devan foi contra, mas a maioria dos investidores entenderam que era relevante. Enfim, eu participei, respondi várias perguntas em mais de uma reunião, e aí acabou, enfim, embora até tenha uma previsão, se não me engano, de convocação do tomador, né, da devedora, para eventuais assembleias de CRI, não participamos das assembleias formais de deliberação. Até porque tínhamos nos colocado à disposição antes de todos. Bom, antes da gente falar dessa questão da condução da assembleia formal, a gente está falando de recuperação judicial, que num primeiríssimo momento ali, assim, vamos dizer, nos primeiros dias ali, primeiras semanas, os CRIs estavam dentro dessa RJ e depois houve uma decisão e eles foram excluídos da recuperação judicial. Com isso, a gente, do varejo, a gente meio que perdeu a visão de como que está a recuperação judicial, porque como o varejo ficou... a justiça definiu que os CRIs não ficam na recuperação judicial, que seguem o seu fluxo de renegociação e cobrança e em separado, a gente meio perdeu a informação dessa recuperação judicial. Assim, até por não estar literalmente ligada ao varejo de uma maneira muito direta, acho que a gente também não precisa se alongar, mas em linhas gerais, como que está correndo esse processo da recuperação judicial fora dos CRIs, digamos assim? Vamos lá. Acho que uma das primeiras falas que eu dei publicamente quando eu assumi o cargo foi explicando que, para a companhia, obviamente, todos os stakeholders, todos os credores, sócios, todos os envolvidos nesse processo de recuperação judicial são igualmente importantes. Obviamente que cada um tem uma posição jurídica diversa e num processo de reestruturação e renegociação você tem credores que estão posicionados de uma maneira mais privilegiada por conta das suas garantias e outros credores com menos garantias concedidas. Mas a gente sempre tentou, desde o início, ser transparente e mostrar a realidade, o porquê da companhia precisava essa reestruturação, esse fôlego de caixa, para todos eles. Então, a gente tem sentado desde o fornecedor microempresa até, enfim, CRIs aí que tem milhões e milhões de reais investidos, bancos públicos, bancos privados, fornecedores e sócios, vários tipos de envolvidos. A gente tem tentado mostrar essa realidade para todos eles. No processo de recuperação judicial, a gente tem fases que precisam ser cumpridas, né? Então, assim, acho que a fase mais importante para que seja levado à votação um plano é a fase que a gente chama de estabilização ali do quadro geral de credores, que é a publicação da lista, né, do administrador judicial, que vamos dizer assim, simplificando, o que define a regra do jogo, né, quem vai votar nessa assembleia. Essa lista foi publicada alguns dias atrás, então hoje nós sabemos efetivamente quem são os credores que participarão dessas assembleias, e além disso, obviamente, abre um prazo para impugnações, discussões, né,
desde valores de crédito, se estão na classe correta, se estão se foram excluídos injustamente ou não, se deixaram de ser incluídos. Essas discussões são feitas via impugnações, que não necessariamente vão ser definidas até o dia da Assembleia. Então, excepcionalmente, uma ou outra pode ter uma decisão mais rápida, mas o que estabiliza aquela publicação que ocorreu. Nós estamos, assim, acho que resumidamente para o público entender aqui, são quatro classes, né, numa recuperação judicial. A classe 1 é a classe trabalhista, então todos aqueles que têm algum tipo de vínculo de trabalho com a empresa e os advogados que tenham honorários de sucumbência contra ela, porque é um crédito alimentar equiparado, ficam na classe 1. Na classe 2, nós temos créditos com garantia real, então, na nossa classe, nós temos bancos públicos que emprestaram recursos para a empresa com garantia de alguns imóveis, né? Tem um outro credor também que alega ter uma garantia real, a gente alega que não havia essa garantia, enfim. Classe 3 é a classe quirografária, que acomoda o maior número de interessados, que são todos que não se enquadram na classe 1, 2 ou 3 estão na classe 1, 2 ou 4 estão na classe 3. E na classe 4 são os credores microempresa e empresa de pequeno porte. O que eu posso te dizer do ponto de vista de avanço da recuperação judicial, obviamente que a gente tem, né, uma estratégia e toda a recuperação envolve isso, é que a gente tem, em sua maioria, a gente tem sido recebido muito bem pelos credores do ponto de vista de renegociação. Então, acho que outro ponto importante, não é só a Fortsec, que é um credor extraconcursal. Nós temos outras estruturações, dívidas estruturadas com garantia também de carteira de recebíveis, de empreendimentos nossos, que são detidas, por exemplo, por banco privado. E aí acho que é interessante, isso já é público, está no processo, não vou citar nomes do banco, enfim, mas tem um banco de primeira linha, um dos maiores do país, que aceitou dobrar o prazo da operação e reduzir a taxa, em nome de salvar a companhia. Então, assim, há uma racionalidade econômica que nós estamos apresentando para todos os envolvidos. Uhum. Das dívidas concursais, nós estamos avançando muito bem, e acho que um dado bastante interessante é que a gente tem tido, já há uma primeira versão do plano, né, protocolada, óbvio que com essas negociações que vão avançando podem vir aditivos a ele, mas a gente tem tido uma procura muito importante de credores querendo converter em participação de equity da companhia, enxergando a geração de caixa dela e o potencial de longo prazo. Então, se tornar sócio, então. Se tornar sócio. Vários deles a gente já está, inclusive, formalizando os termos de adesão, né, que hoje é um mecanismo possível, e a gente deve ter aí uma novidade bem interessante de credores acreditando no potencial de longo prazo da companhia, olhando essas projeções de caixa que a gente tem mostrado para os CRIs, para os credores, para os sócios, para todos, né? É a mesma. E acreditando nesse potencial. E, de fato, a empresa é geradora de caixa, né? Ela tinha uma estrutura de capital que hoje não comportava pagar tudo no curto prazo, mas ela sempre teve geração de caixa positiva e é altamente geradora de caixa, por isso que, enfim, conseguiu, inclusive, tomar todas essas dívidas no mercado, né? Mas nos traz bastante animação desse ponto de vista, que a gente está bem avançado, digamos assim, em quase todas as classes para ter a maioria da aprovação do plano e estamos correndo aqui para aprovar isso o mais rápido possível. Assim, eu sei que eu vou perguntar dados que basicamente são públicos ou semipúblicos, etc. Obviamente, se eu perguntar demais, obviamente você fica à vontade de não responder alguma coisa que eu sei que eu vou extravasar aqui um pouquinho os dados públicos. De maneira grosseira, assim, em números redondos, dos débitos totais que a Gramado Parques tem, em números grosseiros ou percentuais, etc., quantos por cento desses débitos são chamados de créditos concursais, ou seja, estão dentro da recuperação judicial? Quantos não estão dentro da recuperação judicial? E desses, quantos são os CRIs, digamos assim,
que estão mais no varejo diretamente, assim, CRIs investidos por Devan, por HCTR, etc. Vamos chamar de CRIs que estão no alcance do varejo, digamos assim. Mais ou menos, como é que tá fatiada essa dívida hoje da Gramado Parques? Eu vou responder a sua pergunta da maneira mais, acho que, objetiva que é possível aqui, tá? Existe, Claro. obviamente, uma discussão, como eu disse antes, quando você está na gestão de uma empresa que está em reestruturação, você não agrada todo mundo, pelo contrário, geralmente não agrada ninguém, desagrada um pouco cada um. Então, tem várias discussões ainda em andamento no processo sobre quais créditos estão extraconcursais, quais não são. Isso é uma resposta que, se eu desse agora, eu provavelmente não seria justo com a audiência aqui e posso dar uma resposta que eu vou ser desmentido por uma decisão judicial. E também, como advogado, né, eu sempre procuro não discutir questões que estão na justiça, o mérito delas, né? Mas, resumidamente, a gente tem a empresa tinha uma estrutura de dívida de próximo a 1,5 bilhão, tá? E desse 1,5 bilhão, um terço eram dívidas que não estavam atreladas a fundos imobiliários, a certificados de recebíveis imobiliários ou debêntures adquiridas por esses fundos. Desculpa, 2/3 estavam ligados a fundos, né, indiretamente expostos ao mercado de capitais, e 1/3 era composto por outras obrigações, como trabalhistas, devoluções de distratos, credores fornecedores mesmo. Então, eu diria que 2/3 via mercado de capitais e 1/3 em números grandes, né? 1/3 não ligado ao mercado de capitais. Então, quer dizer, hoje a sua fatia não RJ, não recuperação judicial, é maior do que a sua fatia RJ, digamos assim, arredondando 2-1, assim, Isso. grosseiramente, 100 centavos, 100 que tem essas centavos. discussões, sim. 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 Ressalvando as discussões, sim. Sim. E claro que, obviamente, é importante assim também deixar claro, numa reestruturação, muitas negociações são envolvidas, porque também, às vezes, você vai negociar com um credor concursal e ele procura chamar um outro extraconcursal para a mesa junto e tentar uma composição que beneficia a todos, né? Existe a possibilidade de credores extraconcursais aderirem ao plano de RJ se forem condições que eles entendam favoráveis. Então, todas essas discussões envolvendo a companhia e também no paralelo, a gente não tem como te dar uma resposta absolutamente objetiva, né? Sim, com todos os asterísticos é 2-1. Vamos dizer, com todos os asterísticos, é 2-1. Agora sim, você chegou na companhia numa época que havia ali uma desavença, um desentendimento entre a família Cagliari, vamos chamar assim, entre o grupo da família Cagliari, vamos chamar assim, que é a família fundadora da marca Gramado Parques, e a RCAP como gestora do fundo Serra Verde, que é dono de 100% do capital de uma das frentes da empresa. E, situação essa aqui, pelo menos aparentemente, está mais acomodada, digamos assim. E agora existe essa discussão acontecendo entre a Devan, que de maneira mais pública diz que o problema dela é com a Fortsec, e ao mesmo tempo, de outros lados, diz que na verdade é uma discussão entre a Devan e os sócios dela ali com o grupo RTSC, que também é sócio, etc. Então, eu vou me dar a liberdade de chamar de Devan versus RTSC / Fortsec, com todos os asterísticos. Essas brigas, elas tão conectadas, essas duas desavenças, ou como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, essas duas pendengas, elas estão relacionadas ou não? Como é que elas se alinham? Uma foi consequência da outra ou mera coincidência e você foi colocado nos dois problemas? Eu não conseguiria te responder com certeza se elas estão relacionadas ou se uma é consequência da outra. O fato é que acho que é público, né? E o que importa para a companhia aqui
responder aquilo que afeta ela diretamente, que foram coisas praticamente sequenciais, né? Então, acho que houve um desentendimento, um desalinhamento entre os fundadores, né? Principalmente, não só a família Cagliari, mas a família Cagliari e outros fundadores, com a gestora R Capital. Os motivos, acho que cada um tem a sua visão e muito provavelmente os dois lados ainda consideram a sua visão a mais acertada. Sempre quando você tem um litígio, cada lado se entende como detentor da razão, mas eu acho que foi uma desavença aí pelo momento que a empresa estava vivendo. A empresa se preparou para um crescimento, a empresa acabou atravessando um período de pandemia que foi impactante, sim, no seu negócio, né? Teve muitos parques fechados, eu mesmo estava na companhia nesse momento, né? Teve dias que a gente não sabia se o Snowland ia poder abrir, se não ia. A gente, enfim, tinha colaboradores que também não poderia botar em férias, porque a bandeira da região poderia mudar e aí voltar a ter turismo. Não sabia se desligava a energia e deixava a neve derreter e levava depois uma semana para fazer de novo. Então tinha várias questões operacionais que foram prejudicadas durante a pandemia. Sem falar nas vendas, né? Não teve novas vendas. A carteira até que se comportou muito bem durante o período, mas não teve novas vendas de multipropriedade. E aí isso, obviamente, vai trazendo um cenário de estresse. A empresa também tinha acabado de captar alguns dos CRIs aí, os custos de obra aumentaram, e acho que havia uma visão um pouco diferente aí, de lado a lado, de como deveria ser conduzida essa renegociação, também uma visão de se era um caso de recuperação judicial ou não, se só deveria renegociar com os CRIs e não com os demais fornecedores. Acho que essa divergência de visão acabou numa ruptura que, todos sabem, a companhia acabou pedindo uma cautelar para a RJ e depois uma RJ, e aí a R Capital tentou reverter a diretoria, enfim. Mas o que é importante disso? Em um determinado momento se viu que quem mais perderia nessa discussão toda era a companhia, e no fim das contas todos os envolvidos, todos os atores estão nessa peça principal que é a Gramado Parques, né? Se a Gramado Parques não sobreviver, não continuar tendo uma pujança que ela sempre teve, ela vai destruir valor para os sócios, ela vai destruir valor para os seus fundos, ela não vai conseguir pagar suas obrigações e ela vai ter milhares de distratos que, felizmente, hoje a gente não vive mais esse risco. E aí, então, num determinado momento, os crisistas tinham a sua visão, a securitizadora convocou umas assembleias e decidiu pelo vencimento antecipado, né, a obrigação de recompra das dívidas, e aí tomou medidas bastante duras contra a companhia, pedindo bloqueio, né, de contas, enfim, retendo os repasses dos CRIs, e isso levaria a um estrangulamento financeiro irreversível, porque você não ia ter mais os parques funcionando, não ia pagar salário, não ia ter café da manhã nos hotéis, enfim, era uma situação bastante desastrosa. Então, nesse momento, acho que fundadores e demais cotistas do fundo, além de R Capital e a nova gestora nomeada, entenderam que o melhor para a companhia era, enfim, depositar a confiança em mim pela capacidade de diálogo, e acho que já conheceu o negócio, mas entenderam que esses conflitos societários deveriam ficar periféricos e se focar na companhia, na manutenção de valor de longo prazo dos ativos. E, de fato, é isso que vem acontecendo, e a gente não teve nenhum tipo de interferência a mais desse conflito aí entre gestora, fundadores. Pelo contrário, ambos têm participado de forma bastante colaborativa aí comigo na gestão. De outro lado, começou a briga essa da gestora e RTC, Fortsec, que de fato não interessa no dia a dia da companhia, e ela é mais periférica ainda. O que eu acho que é importante? Cada gestor tem liberdade para tomar as suas decisões de investimento. Agora, o que eu posso assegurar para vocês é que 90% dos investidores dos CRIs nos procuraram, e do caso da Devan, ao contrário, nós procuramos eles e eles não quiseram participar de nenhuma conversa. Então, eu respeito as decisões que eles eventualmente tenham tomado, tenho um pouco de dúvida dos verdadeiros motivos e não me compete aqui julgar, isso é uma discussão deles lá, se o conflito societário interferiu ou não, não sou eu que tenho que dar opinião sobre isso, mas o ponto é, a companhia está à disposição, a companhia entende que medidas drásticas de
de execução podem ser mais prejudiciais do que benéficas para todos. Os investidores, em sua maioria, entenderam isso, e a companhia está à disposição para discutir o core business do negócio, para discutir fluxo de caixa, para discutir a saúde no longo prazo. E eu acho que o que é mais importante aqui, sabe, Nod? Eu também, ninguém gosta de ver a sua carteira desvalorizando, a sua cota desvalorizando. Eu também sou investidor de fundo imobiliário, também estou exposto à bolsa aí. Mas o que é importante é que os gestores, que são os profissionais, né, do mercado, cada um tem a sua visão, não tem problema algum disso, nunca vão concordar em tudo, né? Mas levar o ativo para polêmica só desvaloriza no longo prazo. Então eu discordo, eu sou muito cético com isso e condeno qualquer decisão aqui de polemizar uma decisão que tem que ser técnica. E assim, o modelo de negócio da Gramado Parques é um modelo de longo prazo. Então, se você olhar a decisão de montar o Aquamotion, ela foi em 2014 para 2015. Em 2023, o parque está ganhando como melhor parque aquático do Brasil e acabou de bater essa semana 500 mil visitantes. É um ícone do entretenimento hoje no Brasil. O Snowland vem ganhando há anos, né? Desde 2013 vem ganhando vários reconhecimentos. E a carteira de multipropriedade, por natureza, é um segmento que, não à toa, vários outros fundos que não esses envolvidos aqui, e também que fazem parte das carteiras dos CRIs, cada vez mais estão se expondo a esse mercado. Mas são carteiras de longuíssimo prazo, né? Então, a gente pega o prazo médio de venda de um imóvel de multipropriedade é 60 meses. A variação, a oscilação de curto prazo, ela é só prejudicial para aquele investidor de pessoa física que se apavora e acaba vendendo por conta da polêmica. Eu não estou dizendo que o fundo A ou B é melhor que o outro. Não, isso cabe a cada investidor julgar. Mas é importante entender o modelo de negócios por trás de cada ativo. Esse é um ativo que tende a longo prazo a performar. E aí, fazendo sim claramente aqui uma defesa da empresa, a carteira de recebíveis dos CRIs dos projetos, todas elas têm razão de garantia excedente, ou seja, eles estão compostos por mais contratos vendidos do que o saldo a pagar dos CRIs. O problema é um descasamento de fluxo de caixa, e aí é que a gente tem tentado mostrar, não só para os CRIs, mas para todos os investidores e credores, que se a companhia tiver um fôlego de caixa no curto prazo, no médio prazo ela tende a gerar valor, tende os seus ativos a continuarem performando, a inovação que é íncita, a empresa vai continuar existindo, a gente vai continuar lançando atrações icônicas e que são tendência no mercado, e a gente vai conseguir cumprir com todas as nossas obrigações. Então, assim, para nós queremos ser o mais transparentes possíveis, mas a gente preza muito para que o diálogo técnico e o diálogo franco com todos os envolvidos prevaleça do que polêmicas. Acho que isso é o mais importante para que milhares de pessoas não saiam prejudicadas à toa, e inclusive a empresa, né? Uhum. Eu quero te perguntar a tua visão de futuro, digamos assim, para a empresa, entre dois cenários, entre um cenário mais otimista e um mais pessimista, mas eu preciso fazer essa pergunta que chega a ser quase que fora de pauta, quase off-topic, que na verdade, enquanto eu estava fazendo a live em questão, né, que gerou essa nossa conversa, começou a brotar no meu WhatsApp várias fotos e notícias e áudios, etc., de que termos usados que me chegaram no WhatsApp. Gramado está afundando, com fotos de rachadura em estrada, rachadura em hotel, que a Defesa Civil estava interditando um monte de hotéis, estava investigando, estava analisando que o bairro não sei onde está caindo. Só para saber, algum hotel GPK tá em cima dessas rachaduras? Nenhum. Eu acho que essa sua pergunta vem bem ao encontro do que eu acabei de falar. A polêmica só faz tudo perder valor, né? Então, assim, Gramado parece estar vivendo um momento delicado, é claro, teve, né, um aumento expressivo no volume de chuvas, né, tempestade nas últimas semanas, mas ela tem pontos isoladíssimos de problemas de erosão, enfim, de deslizamentos. Não tem nenhum risco para a cidade e, pelo contrário, a região turística, os hotéis, os parques não foram em nada afetados. Então, num primeiro momento, a gente acabou vendo assim, olha, que coisa ruim, né? A mídia está cobrindo, causa uma certa comoção. Nós tivemos colaboradores
que por conta das cheias tiveram as casas inundadas, enfim, a gente se mobilizou para ajudar enquanto colegas, mas assim, o passo seguinte disso foi uma criação desenfreada de fake news que acabaram trazendo prejuízo para vários envolvidos. Muitas pessoas que estavam com as férias marcadas perderam o voo, desmarcaram, vão ter que pagar multa para remarcar. Os hotéis, várias redes comentando que tiveram 15, algumas chegando a 25, 30% de cancelamento naquela semana. E a realidade era muito diferente. Teve um problema, sim, mas em pontos isolados que não afetavam em nada a segurança do turista. Então, isso é o que eu disse. Polêmica vem de jornal, polêmica da mídia, né, da clique, mas a polêmica ela não é o melhor orientador da decisão. Então, as pessoas precisam se informar um pouco mais em tudo que a gente analisa na nossa vida, né? A gente, às vezes, olhar o título da matéria muda muito com o conteúdo. Então, quando você olha o conteúdo, você tem uma decisão mais embasada. E é nisso que a gente tem tentado focar nas nossas renegociações aqui de reestruturação, mostrando valor de longo prazo. Uhum. Agora, pensando assim, num futuro de curto, médio prazo, digamos assim. Primeiro vamos pensar um cenário que, até onde eu entendo pela tua fala, seria a tua visão negativa, digamos assim, o cenário negativo para a Gramado Parques. Porque nas atas dos CRIs tem um monte de votos consignados, não só do DEVA 11, né, da Devan, mas de outros cotistas. Claro, ali não tem o nome, como é normal nesse tipo de operação. Às vezes alguém publica o nome, mas muitas vezes não. Criticando uma série de coisas sobre a condução, da forma como a Assembleia foi conduzida. Obviamente, a GPK não é responsável por conduzir a Assembleia, você, inclusive, nem estava na Assembleia, etc. Então, acho que nem dá para falar muito, você falar muito sobre a condução, mas tem gente dizendo que a condução foi estranha, foi torta, foi inadequada, e estão falando de que vão levar o caso para a CVM, vão levar o caso para a Justiça para tentar anular essa Assembleia. Pior cenário, vou traçar um pior cenário aqui. Supondo que levem isso para a Justiça e ou CVM, supondo que Justiça e ou CVM anulem ou suspendam, ou qualquer outra palavra desse tipo, revertam de forma provisória ou definitiva, por liminar ou não, etc. Essas assembleias que, na verdade, essas assembleias, entre outras coisas, revogaram as execuções que havia contra a Gramado Parques e deram um fôlego para a GPK. Então você estava numa assembleia anterior, onde os cotistas decidiram ir para a cobrança, ir para a execução, botar a faca nos dentes e ir para cima, vamos falar aqui de forma mais rasgada, e agora veio uma assembleia revogando isso tudo e dando waiver, dando fôlego, etc. Se essa assembleia for revogada e voltar à assembleia antiga, voltar à decisão de execução, etc., o quanto isso impacta a atividade e a solvência e o teu cotidiano como Gramado Parques? Acho que é uma pergunta muito boa também. Acho que o primeiro ponto a destacar aqui é que, pelo menos, eu estou focado aqui, né? Eu e vários, é interessante dizer, não sou só eu que tomo as decisões da companhia, a gente tem mais de 10 diretores aqui, cada um especialista nas suas áreas, a gente tem uma equipe muito capacitada do mercado e que diariamente sofre assédio aí da concorrência e que estão acreditando nesse projeto de reestruturação, e sofrem assédio porque a empresa realmente é inovadora, se destaca no mercado. Mas todos nós estamos focados muito na operação, nas negociações com todos os envolvidos, e quando a gente termina uma negociação, a gente parte para outra e está sempre tentando melhorar os números operacionais da empresa. Eu acompanho, sim, esse conflito, esse pedido aí de anulação. A GPK, é importante dizer, a GPK, embora seja a maior interessada, até agora não recebeu nenhuma citação, nada, então é bastante estranho, né, a condução disso. No momento esse processo na justiça que a Devan mencionou no relatório, etc., a GPK não está como réu,
qualquer coisa parecida em nenhum desses Não sei se processos? está como réu, mas não recebemos nada, eu não li os processos, né? Mas, enfim... Não bateu nada na tua porta. Não, e no momento adequado, obviamente, traremos os nossos argumentos, se isso precisar ocorrer ou não. Vi que também outra coisa inusitada aqui, falando como advogado, a gestora divulgou que fez os processos em nome da gestora e não do fundo, que é uma coisa, na minha opinião, bastante fora, pelo menos, do que é usual, né? Até porque quem representa os fundos é o administrador. Mas, enfim, Esses o que me processos, parece desculpa te interromper. Esses processos, então, pelo menos até onde te chegou, obviamente você não leu os processos, então não é o fundo que está movendo contra a Fortsec ou qualquer coisa parecida, mas sim é a Devan, o próprio CNPJ da Devan, não é o administrador nem o fundo, é realmente a gestora em si, porque normalmente quem representa o fundo num processo judicial é o administrador, né? Ele em outros processos, até em briga com a CVM, normalmente quem faz essa representação é o administrador. Então, até onde você está sabendo, na verdade, não é o fundo que está processando, nem o administrador sequer representando o fundo. É a própria gestora em si, é isso mesmo? Como eu te disse, eu não li os processos porque nós não somos parte deles, né? Mas o que chegou a mim, né? Até porque, enfim, fui citado lá, embora sempre tenha me colocado à disposição para esclarecer, fui citado no relatório como não esclarecendo. No relatório eles citam que a gestora, inclusive, entrou com os processos. Então, enfim, vamos ver. A justiça certamente vai decidir aí da melhor forma possível e os advogados vão tratar isso da melhor forma. Mas o que eu queria dizer, e o que é mais importante, é que as alegações, todas elas, são alegações absolutamente formais, né, de que a securitizadora não deu direito de voz para os presentes, que a securitizadora tolheu a palavra, enfim, não respondeu perguntas. Eu não estou aqui para defender a postura da securitizadora e nem de... Teve investidores que concordaram, teve investidores que não concordaram, a maioria, pelo jeito, concordou porque votou e aprovou as decisões que foram tomadas nas assembleias, e inclusive uma das alegações era de que o agente fiduciário não tinha concordado, enfim, mas o agente fiduciário assinou as atas, né? O que a gente recebeu como tomador da dívida, formalmente tudo foi cumprido. Tá certo ou tá errado? Não posso te dizer, mas em muitas assembleias se limita o uso da palavra e se colhe os votos por escrito, né? E acho que isso foi oportunizado pelo que eu li das atas. Inclusive votos longos, né? Com temas, inclusive, nem pertinentes à Assembleia, me parece, na minha opinião. Mas o que é importante? Se são problemas formais nessas assembleias, e pela conversa que nós continuamos tendo com os investidores dos CRIs, muito provavelmente numa nova assembleia, os mesmos pedidos seriam novamente aprovados. E a gente acredita muito que esses investidores que acreditaram no longo prazo, na manutenção de valor da companhia, eles vão continuar acreditando nisso e entenderam de uma maneira bastante consciente de que era melhor para a empresa não estrangular o seu caixa e não prejudicar as suas operações e, portanto, não levar ela a um cenário de insolvência, do que o contrário. E aí é muito comum, né, você ter um perdedor tentando achar uma forma de anular as coisas nas assembleias e tal. Eu não estou dizendo que a Devan está certa ou está errada, mas, como companhia, eu acredito que a gente foi muito firme e responsável em mostrar que o waiver era a melhor decisão a ser tomada. Então, se uma dessas assembleias for anulada, eu acredito que numa nova assembleia, muito provavelmente as decisões serão ratificadas novamente. Sobre denúncia CVM, sobre o processo, eu acho que, assim, além desses eventuais problemas aí formais de representação, enfim, e também da GPK ter que ser ouvida nisso tudo, certamente o juiz que vai analisar isso, CVM, são todos os julgadores experientes, eles não vão, obviamente, tomar uma decisão envolvendo milhões de reais, milhares de investidores expostos direta e indiretamente, colaboradores e tal, sem ouvir todos os lados e sem sopesar todos os interesses envolvidos e ver se realmente a falta de o termo que foi utilizado no relatório era a falta de fundamento econômico, efetivamente existe, né? A gente tem inúmeros casos aí de CRIs que dão waiver para manter o
longo prazo, o valor do ativo, bancos também que alongam operações, e eu acho que a discussão tem que acontecer sobre se o nosso plano de reestruturação está correto ou não. A gente precisa discutir, e toda opinião, toda crítica é muito bem-vinda para isso, e me coloco à disposição de novo da Devan para conversar sobre isso. Agora, conflitos formais, eventuais outros motivos para essas decisões e processos, isso certamente vai ser analisado nas esferas cabíveis. Então, resumindo, pela sua visão, digamos assim, se essa Assembleia for, desculpa o termo rasgado, se for melada, digamos assim, porque eu não quero usar o termo revogada, suspensa, eu não quero usar o termo errado, então eu vou usar um que com certeza não está certo, se ela for melada, no sentido de que se ela for desfeita de alguma forma, vamos dizer, na pior das hipóteses, chama-se uma nova Assembleia, faz-se do jeito que está sendo pedido e provavelmente você entende que teria aprovação de qualquer forma, porque os investidores dos CRI são os mesmos. Em resumo, é isso. Eu acredito que sim, obviamente pode ter uma mudança de posição aqui e ali, mas assim, nós continuamos um diálogo aberto mensalmente com eles, como nós prometemos. Nos próximos dias deve ter novas reuniões aí de demonstração de fluxo de caixa, né, abertura de números, enfim. E nós acreditamos que continuamos contando com a confiança e o voto favorável deles, porque no fim do dia não é um voto para Gramado Parques, é um voto que não deteriora o ativo que eles decidiram investir. Fazer com que o ativo que você mesmo decidiu investir se deteriore, além de uma decisão muito pouco natural, ela não é muito racional também, né? Porque todos deveriam tentar preservar o valor. E, enfim, acho que o importante é discutir esse racional. Isso é o que a gente tá e vai continuar aberto a fazer. Uhum. E pelo outro lado, para a gente poder encerrar, supondo que essa Assembleia vingue, de novo, não quero usar termo jurídico para não correr risco de usar o termo errado, que ela seja validada, que ela seja aprovada em última instância, ou que ela seja melada e chama-se outra, e essa outra vai sem ninguém impugná-la, digamos assim, vamos usar esse termo. Como é que você vê hoje a Gramado Parques, digamos, para daqui a 1 ano, 2, 3, para onde que está a tua cabeça hoje? A Gramado Parques fica do jeito que está, fica com esse tamanho até resolver toda a RJ ou não? Tem plano de expansão? Não tem? Ou vai mudar alguma coisa severa no plano de negócios, na forma de negociar a multipropriedade? Tipo, valendo essa assembleia, ou uma assembleia análoga, aonde você vê a GPK daqui a 3 anos, sei lá? A GPK é uma empresa, como eu disse no início, altamente inovadora e pioneira nas suas atrações, né? Então ela inaugurou praticamente o mercado de multipropriedade em Gramado, ela é pioneira em vários parques, né? Atrações inovadoras. Gramado é o único município aí da América Latina que tem um parque de água termal e de neve, então oferece as duas coisas para as pessoas. A gente foi pioneiro em rodas gigantes grandes, né, no Brasil, estruturas fixas. Estamos lançando aí parques em outros estados. Temos vários resorts em construção e também já operando. Então, a gente tem uma cadeia muito relevante para o turismo. Você tem várias empresas grandes hoteleiras, você tem algumas de parques, você tem ativos estratégicos dessas empresas em um ou outro estado, mas a Gramado Parques conseguiu se posicionar com atrações inovadoras e geograficamente de uma maneira bastante interessante. O plano de expansão é um plano bastante concreto, é um plano estratégico muito bem montado. O time da Gramado Parques é muito capacitado e a gente tem uma condição de continuar sendo pioneiro aí e despontar como uma empresa líder do mercado. Obviamente que um processo de reestruturação traz um trabalho de olhar interno que é muito importante, de revisão de custo, de estrutura, de tamanho da empresa, de número de funcionários, e também é um grande momento de oportunidade para que a gente reveja toda a estratégia de simbiose dos negócios, como eu disse. Então, hoje, isso é natural, né, do ramo hoteleiro, do ramo de parques, você
aprofundar o trabalho em meios de comercialização próprios, né, site, fazer o cross-selling entre os nossos negócios, vendendo o ticket do parque dentro do nosso hotel, dando benefícios a mais para os nossos clientes proprietários da multipropriedade nos parques, um atendimento VIP, filas especiais, isso tudo causa uma sinergia que mantém a fidelidade do cliente. Pessoal, novamente a tempestade. Uma das tempestades que o Ronaldo está encarando, que ele está encarando 3, né? O problema entre a Devan e a Fortsec / Grupo RTSC, que está mais severa, a tempestade entre a família Cagliari e a RCAP, que é uma tempestade hoje jamais apaziguada, e a pior tempestade que ele está enfrentando agora é a tempestade de chuva mesmo, porque está toda hora derrubando a luz dele, derrubando a internet. Então, assim, poxa, Ronaldo, assim, eu quero te agradecer muito, muito pela conversa, principalmente por essa dificuldade. Quero que o pessoal reconheça aqui embaixo não só a bravura dele de enfrentar a tempestade física, digamos assim, a meteorológica, como falar com a gente no meio de um baita de alguns processos judiciais, eu não vou nem dizer um processo judicial, já muitos gestores com situações muito menos graves não gravaram a entrevista, e o Ronaldo não só, que nem é gestor do fundo, ele nem é securitizador do CRI, etc. É a ponta devedora, é o que existe no mundo real, digamos assim, que quem é sócio dos fundos investe indireta do indiretamente, mas está aqui trazendo e tentando mostrar um pouco aonde o dinheiro está investido e como pretende ser pago. Então, assim, eu queria realmente que o pessoal reconhecesse aqui embaixo, dando o seu like, fazendo seu comentário. Mas, poxa, Ronaldo, eu quero muito agradecer, quero te deixar aí as últimas palavras, algum ponto que você acha que a gente não abordou aqui, as tuas últimas palavras aí para esses investidores de varejo que, de alguma forma ou de outra, colocaram dinheiro aí na tua empresa, né? Com certeza, eu acho que o importante, agradeço as palavras, mas acho que o principal aqui é um dever meu, é um dever da companhia, a gente encara com muita responsabilidade as milhares de pessoas que investiram na empresa e a gente está trabalhando todos os dias aqui para honrar com os compromissos que foram feitos e para trazer geração de valor para todos. Acho que o que é importante, assim, essas brigas elas são periféricas, né? Milhares de empresas passam por isso diariamente, briga de sócio, briga de credor contra devedor, e o que faz sentido é manter valor dos ativos. Então, quando eu digo, eu vejo, né, a gente não é imune a isso, a gente vê às vezes, mas agora período de dezembro vai faturar muito, precisa pagar os CRIs. Mas a situação é um pouco mais complexa do que isso. Como eu disse, a gente tem carteiras de longo prazo, a gente tem ativos importantes, e no fundo, o que o investidor precisa entender é que se ele investiu na companhia e tem lá um parque altamente gerador de caixa, tem um ativo lá que foi uma obra, que o dinheiro foi investido nessa obra, se tem uma roda gigante, se tem um hotel que vai gerar dividendo por muito tempo para a empresa que administra esse hotel, indiretamente o patrimônio dele está lá, né? Então, quando a gente pede uma visão de longo prazo para todos, para o credor, para o sócio, né, para apaziguar a briga de sócio, para apaziguar a briga de investidor, o que a gente está pedindo nada mais é do que um olhar racional e que eles interpretem, né, os ativos da companhia, os passivos, a sua geração de caixa de longo prazo e que não tomem decisões, muitas vezes, ou por outros motivos, ou no calor do momento, ou decisões que racionalmente não seriam as mais adequadas. Eu acho que a Gramado Parques, e eu acredito muito nela, né, tanto que já estive aqui, decidi voltar, invisto também em fundos, enfim, eu acredito muito na geração de longo prazo dela. A Gramado Parques tem um potencial de ser líder no mercado, ela precisava, sim, enfrentou uma crise, precisava essa reestruturação, não tinha como esse apelo de todos os envolvidos por manter o valor da companhia não teria acontecido sem esse processo de reestruturação, então eu sempre procuro ver as coisas pelo lado correto. Ela tem muita oportunidade de geração de cross-selling, né? Como eu vinha dizendo, de gerar mais valor para os seus ativos em vendas cruzadas, em canais próprios que têm maior margem de lucratividade. A gente vem explorando muito bem isso com o time competente. Mas, claro, a gente tinha também uma oportunidade de melhorar essa estrutura de custos, reduzir muita coisa que foi preparado para uma companhia
em franca ascensão e crescimento e que, pelo momento de pandemia, precisava enxugar um pouco mais e se adequar à sua realidade. Esse trabalho tem sido feito com muita seriedade e também internamente vocês podem ter certeza que a gente não está sendo elogiado por todos, né? Então a gente muitas vezes desagrada o interesse de sócio, desagrada o interesse de colaborador, desagrada o interesse de fornecedor, mas eu já sabia disso quando eu assumi o desafio, já tenho experiência nisso. E o que é mais importante, quando todo mundo cede um pouco, quando todo mundo se ajuda, quando todos enxergam que manter a companhia operando, uma companhia que vem ganhando prêmios, que vem faturando recorde, no longo prazo ela pode ser muito mais saudável e o seu patrimônio está valorizado. Não adianta receber dividendo no curto prazo e o valor da cota só desvalorizar, né? Porque o ativo da economia real, como você disse, parou de operar. Então, essa responsabilidade toda, essa visão de longo prazo, que é a visão que o investidor de fundo imobiliário, na minha ótica, tem que ter, isso vocês podem ter certeza que a gente está trabalhando com muita seriedade para garantir. Poxa, Ronaldo Costa Beber, muitíssimo obrigado. É a primeira vez que um devedor de um CRI aceita, é convidado e aceita bater esse papo. Então, assim, muito, muito obrigado. Você já está convidadíssimo a retornar aqui para mostrar que a RJ foi resolvida, que os CRIs estão sendo pagos, que tudo está sendo resolvido. Você está ultra convidado a retornar aqui para a gente poder fazer um acompanhamento disso daqui a um tempo, tá? Muito embora seja nosso dever, pretendo bater na porta com muito prazer para dar essa notícia bem em breve. Fechado, fechado. Ronaldo Costa Beber, CEO do Grupo Gramado Parques, agradeço muitíssimo e agradeço muito a você que assistiu esse vídeo, essa entrevista. Reconheçam a disponibilidade do Ronaldo de fazer essa entrevista no meio de um monte de processo judicial. Ele que não tem obrigação praticamente nenhuma de nada, a comunicação dele não é com o investidor de varejo, mas trouxe aqui a visão dele de toda essa polêmica. E agora eu quero saber de você. Você gostou da entrevista? Não gostou? Gostaria que outros lados também dessem a sua entrevista? Coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like para eu saber que você gostou e a gente tentar trazer mais entrevistas. Se você acha que outras pessoas também devem ver essa entrevista, não esqueça de compartilhar, é rapidinho, 2 cliques, e se inscreva aqui embaixo para você ficar atento aos próximos vídeos. Se você quiser continuar maratonando aqui os vídeos do canal, vou deixar mais 2 videozinhos aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.